Desde o início, tudo que o Kanata precisava para poder enfim conquistar qualquer garota não era apenas saber o que ela estava sentindo com sua habilidade de ver medidores de afeto em garotas, mas sim ter atitude com elas. Desde que esse treinamento de prevenção de desastres começou, a única coisa que o Kanata e a Marika queriam era ficar mais próximos, e assim conquistar o coração um do outro, se bem que isso já tá na cara que já aconteceu há muito tempo. Mas ao invés disso, os mal-entendidos só aumentaram, por conta de outras garotas, e ele conheceu no decorrer até aqui. E duas delas já até nutriam sentimentos por ele, só que uma coisa já ficou clara sobre esses tais medidores que só o Kanata pode ver. Eles não são tão simples assim de entender. Onde o da Marika até chegou ao ponto de intervir no mundo físico, como vimos no capítulo anterior. Onde na ocasião, durante a preparação dos curries de cada grupo, justo da Marika foi, digamos, incrementado com um líquido escorrendo no medidor quebrado dela, indo direto para a panela. E o pior, acabou havendo uma troca de curries entre grupos, e quem teve que experimentar o curry da Marika foi justo o grupo do Kanata, que a princípio estava bem nervoso com o que poderia acontecer. Mas a Nino foi o primeiro a prová-lo e não aconteceu nada, achando bem delicioso. E após o Kanata e o Yamato também terem feito o mesmo, a princípio estava tudo bem, mas foi só virar as costas que o Nino começou a agir estranho e o Yamato parecia fora de jogo. E por fim, o Kanata, que teve um efeito oposto de sua personalidade, se tornando agora um verdadeiro alfa, sem nem imaginar o que isso poderia gerar com as outras garotas, onde a coisa só melhora. Então, vamos conferir tudo o que rolou no 13º capítulo do mangá Marika-chan no Koukando wa Boku to Ateriu, que continua ótimo em desenrolar sua proposta. Então fique aqui comigo e confere o que aconteceu de novo nessa obra, mais uma vez aqui comigo. Agora sim, oi pessoal, eu aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Olha pessoal, uma coisa que esse mangá preza e não deixa de lado, mesmo sendo romance, é sua comédia. Enquanto outras obras tentam equilibrar isso de uma forma natural, sem sucesso, essa obra aqui consegue fazer isso perfeitamente. Nada de humor forçado e sim inteligente e bem pensado. O autor está de parabéns com isso. E como sempre, o novo capítulo conseguiu manter o mesmo nível de qualidade com o que veio acontecer. Como eu expliquei, o Kanata, igual aos outros, comeram o tal curry temperado da Marika e como resultado, começaram a sentir coisas estranhas em seu corpo. E não era puberdade, deixar claro. Bem perto dali, a Konoka, a Marika e a Toyotomi tinham acabado de comer o curry da equipe do Kanata e logo em seguida, a Marika e a Konoka foram chamadas por um responsável no treinamento para cuidar de algumas coisas. Enquanto isso, a Toyotomi ficou cuidando de lavar a louça, mas foi então que o Kanata apareceu abraçando ela por trás, dizendo que iria ajudá-la naquilo. E por um instante, ela achou que aquilo era outro sonho com ele, mas ele tratou de dizer que aquilo era muito real. A Toyotomi então fica desesperada para saber o motivo da mudança de postura dele, mas ele, com um perfil bem decidido, só comentou que as pessoas mudam, só que ele havia mudado rápido demais, só que graças ao curry da Marika. De uma hora para outra, o antes envergonhado Kanata agora tinha virado um cara cheio de atitude. E ele nem sequer quis deixar de abraçar a Toyotomi. Imagina se a Marika visse essa cena. Com o calor da situação, a Toyotomi começou a pensar que talvez o Kanata pudesse mesmo gostar dela, como ela também. Lembrando até do sonho que ela tinha tido com ele, se casando. E talvez aquilo tivesse sido uma visão do futuro, que agora está começando a se realizar. O choque foi tão grande para ela que ela acabou não aguentando e desmaiou na mesma hora, de tanta felicidade. E foi nesse momento em que a Konoka tinha voltado, então Kanata pegou a Toyotomi inconsciente e a levou até a barraca dela. E após deixar lá, voltou rapidinho e colocou a Konoka contra a parede, deixando totalmente corada com isso. É uma atrás da outra agora. A Konoka também não sabia o que estava acontecendo, e nem como porque o Kanata estava sendo tão audacioso em se aproximar dela, a colocando até contra a parede. E detalhe, repare como o Kanata tá detalhado na visão dela, hein? O Kanata explicou que tinha apenas cuidado da Toyotomi e colocá-la de volta à barraca. Mas antes de mais nada, ela bem envergonhada pediu para que ele pudesse se afastar um pouco dela, porque ela mal podia pensar direito no que dizer. Só que o Kanata, todo meigo, não queria se afastar dela e como foi com a Toyotomi, ela também percebeu a mudança repentina nele. Na visão dela de antes, sobre ele, ela achava que era um tipo de príncipe perfeito, mas agora de uma hora para outra, ele havia virado um namorado estilo cachorrinho. Claro que isso é uma analogia por ela gostar de cães.
mas era um fato que ela havia ficado fascinada por este novo Kanata, que até ela mesma achou que estava sendo uma garota fácil por ter ficado tão derretida por ele. E por um instante, ela achou que talvez ele pudesse ter algo com ela ali mesmo, dadas as circunstâncias. E como foi com a Toyotomi, ela também acabou não suportando essa pressão e desmaiou ali também. Mas repare que o Kanata não perdeu a pose, e por isso, logo em seguida, ele também a colocou do lado da Toyotomi na barraca. Que cena, hein? E não muito longe dali, a Marika estava um pouco apressada para voltar até a barraca. Até parece que ela sabia. E no caminho, ela viu alguns casais bem felizes, lembrando que esse era um evento que poderia criar uma boa oportunidade para poder passar a noite com a pessoa que ela gosta. Com ela agora reconsiderando o fato de ter sido um pouco grossa com o Kanata antes. E em sua mente, uma pequena discussão estava se formando em como ela deveria lidar com essa situação por conta de sempre estar se dando bem com várias garotas. Algo que a incomodava sempre. E por um instante, digamos que a sua consciência tentou abrir os olhos dela, dando coragem para que ela devesse se declarar ao Kanata o mais rápido possível. Isso de alguma forma funcionou, para assim ela ficar decidida em agora se declarar para o Kanata. Só não sei se essa era a melhor ocasião para poder fazer isso, né? E eu também achei um pouco estranho ela estar usando o uniforme da escola ao invés do uniforme de ginástica na hora em que ela falou isso, né? Mas enfim, segue o roteiro. De volta à barraca do amor. Em poucos instantes, ela voltou até a barraca do grupo dela e logo de cara, ela encontrou com o Kanata sentado na cadeira fazendo uma pose de alfa, dizendo que estava esperando por ela. Ela ainda não sabe dos detalhes, mas ele só explicou que achou que ela poderia estar se sentindo sozinha. Sério, o Kanata virou um completo cafajeste, não importa a garota que aparecesse, que ele já tentava parecer legal pra ela. Imagina se a Nico estivesse aí, né? Com certeza, ele também iria tentar algo com ele. Ali e agora, o cara perdeu a noção total. A Marika insistiu que ele explicasse o que tinha acontecido, mas ela já tinha notado que tinha algo estranho com ele, onde então ele a segurou nos ombros e explicou que ela não precisasse se preocupar com nada. Tá, agora tá parecendo um cara tentando esconder que fez algum crime. Quem sabe, né? A Marika fica em choque como ele estava sendo tão direto. Isso na visão dela era bom, mas esse não era o verdadeiro Kanata que ela conhecia e que gostava. E foi então que o medidor de afeto da Marika se manifestou novamente com aqueles braços que foram logo atacar o Kanata como da última vez. Só que dessa vez, diferente de antes, o Kanata bloqueou todos os golpes dos braços e de alguma forma também conseguiu conquistar o coração do medidor. Fala sério, até um pano de prata esse cara conquista agora. Em seguida ele foi direto para perto da Marika, mas por alguma razão havia uma casca de banana no chão, onde ele acabou escorregando e caindo de costas. O autor foi bem longe nesse clichê, hein? Após a Marika se aproximar para ver como ele estava, o medidor dela acabou derramando aquele líquido estranho direto na boca do Kanata, com ele engolindo boa parte dele e desmaiando na hora também. A Marika, óbvio, não entendeu nada do que tinha acontecido e entrou logo em desespero com toda essa situação. E então foi direto para a barraca para pedir ajuda a Toyotomi e a Konoka. Só que ela não contava que as duas eram quem estavam precisando de ajuda, né? Também desmaiadas dentro da barraca, onde o mangá de comédia romântica tinha do nada virado um suspense. Já no outro dia, o Kanata logo havia acordado percebendo que havia dormido do lado de fora no chão sem saber o motivo. E pelo que parecia, o efeito do tal Curry havia passado e Yamato e o Nico também haviam acordado. Imagina a dor nas costas do Yamato por ter dormido nessa cadeira, né? Não que o Nico tenha dormido bem também naquela árvore. Enfim, o mais interessante é que a Marika nem tentou pegar ele e colocá-lo de volta na barraca. Ela o deixou ali desmaiado no chão mesmo. Isso é que é amor, hein? Logo em seguida, Konoka e a Marika e a Toyotomi também tinham acabado de acordar. E o Kanata logo os cumprimentou, só que elas viraram a cara na hora para não olhar direto para ele. Mas não por estarem bravas, e sim, ainda bem constrangidas pelo que havia acontecido no dia anterior com o Kanata Alpha. Enquanto ele nem sonhava no que tinha acontecido agora que voltou ao normal. E vai lá saber o que vai acontecer, né? A partir daqui. Terminando assim, o 13º capítulo do mangá Marika-chan no Koukan-wa Boku to Ateriu. Pessoal, sério que capítulo maravilhoso tivemos. O autor Komugi também fez uma ilustração para comemorar esse capítulo, destacando a Marika com um biquíni. E quem sabe, poderá ser uma prévia do que poderá acontecer no próximo capítulo, né? Nunca se sabe. Bom, então, essa mudança de personalidade do Kanata meio que também serviu para mostrar que se ele fosse um cara mais direto, talvez não adiantasse em nada, para que ele pudesse transmitir o que de fato ele sente pela Marika e pelas outras, que no caso é a amizade.
Tá que ele agiu como um canalha tentando conquistar cada uma delas, mas em momentos diferentes. Mas tudo foi influenciado pelo Curry. Mas foi bem engraçado em como nenhuma de suas investidas acabou não dando certo, pelo menos no que ele queria. E o capítulo teve um final um pouco aberto para o que irá acontecer logo em seguida, mas se continuar assim, como vem até agora, eu não duvido que essa história vai continuar empolgante de acompanhar. E essa foi a parte 10 que acabamos de conferir sobre essa história. E como sempre, se quiserem que eu continue trazendo essa história aqui, é simples. É só digitar nos comentários o número 11, como também a sua opinião sobre o que você anda achando do desenrolar da história até aqui, e o que você gostaria que acontecesse para que pudesse incrementar ainda mais a história. Deixa aí a sua opinião, que é muito importante, ok? E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse resumo sobre tudo o que aconteceu neste novo capítulo de Maracajá, e continua divertido de acompanhar. Eu sinceramente adoro. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se ainda não é inscrito aqui, é só apertar o botão inscrever para assim me fazer parte aqui de nossa comunidade. E novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, tamo junto, forte abraço, valeu e fui!